Boa tarde, vamos começar aqui no nosso curso CCNA 3V7, o módulo 3, parte 1, falando de conceitos de segurança de rede. A situação atual da segurança cibernética é apresentada aqui nesse primeiro tópico. Todos vocês sabem que existem espalhados aí pelo mundo elementos, indivíduos denominados cybercriminosos que têm experiência e ferramentas necessárias para derrubar ou bloquear infraestruturas de redes e sistemas críticos. Suas ferramentas e técnicas continuam em crescente evolução. Então, manter uma rede segura garante a segurança dos usuários da rede e protege os interesses comerciais das empresas, das organizações. Todos os indivíduos devem, portanto, estarem cientes dos termos de segurança que vamos apresentar na tabela a seguir. O primeiro conceito ou termo são os recursos, que corresponde a todo ativo, ou seja, tudo que tem valor para a organização, incluindo pessoas, equipamentos, recursos e dados. Vulnerabilidade ou pontos fracos que podem ser explorados são as fraquezas que podem existir em um sistema ou em design e que pode ser explorado por uma ameaça. A ameaça é um perigo em potencial para os ativos, dados ou funcionalidades de rede de uma empresa. São os agentes que exploram as vulnerabilidades. Exploit é um mecanismo que tira proveito da vulnerabilidade através de uma ameaça. Atenuação é a mitigação ou diminuição através de contramedidas, objetivando reduzir a probabilidade ou gravidade de uma ameaça ou risco em potencial. Segurança pode envolver várias técnicas de mitigação que veremos mais adiante. E risco nada mais é do que a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade em um ativo, objetivando afetar negativamente a organização. Ele é medido usando a probabilidade da ocorrência de um evento e suas consequências, ou seja, seu impacto, sua gravidade, sua severidade para o negócio. Vamos falar aqui de vetores dos ataques à rede. Um vetor de ataque à rede nada mais é do que um caminho pelo qual ou através do qual um atacante pode obter acesso a um servidor ou um equipamento ou um ativo da sua rede. Os vetores de ataque são originados de dentro ou fora da rede corporativa, conforme mostrado na figura. Tem então ameaças internas, internal threat, e externas, external threat, via internet. Essas ameaças externas têm o potencial de causar maior dano que as ameaças externas, pois os usuários internos têm acesso direto às instalações físicas da empresa e aos dispositivos de infraestrutura da rede, da empresa. A situação atual com relação à perda de dados. A perda ou transferência não autorizada de dados dentro de uma empresa, ela ocorre quando os dados são de forma intencional ou involuntária perdidos, roubados ou vazados para o mundo externo. A perda pode resultar em diversas consequências: danos à marca e perda de reputação da organização, perda de vantagem competitiva, perdas de receita, contencioso ou ação judicial que resulta em multas e penalidades civis, e o custo gasto com esforços significativos, objetivando notificar as partes afetadas e se recuperar da violação. Os profissionais de segurança de rede devem proteger os dados da organização. Vários controles, portanto, de prevenção contra a perda de dados
Data Loss Prevention, DLP em inglês, devem ser implementados, combinando com medidas estratégicas, operacionais e táticas. Então, continuando aí nossa perda de dados, nós temos aí alguns exemplos de vetores de perda de dados com as suas respectivas descrições: e-mail ou redes sociais. Através de e-mails e mensagens instantâneas interceptadas, dados ou informações podem ser capturados, revelando informações confidenciais, né? Dispositivos não criptografados também, se os dados não forem armazenados usando um algoritmo de criptografia, o ladrão poderá recuperar dados confidenciais valiosos. Dispositivos de armazenamento em nuvem, né? Dados confidenciais podem ser pedidos se o acesso à nuvem for comprometido devido a configurações de segurança fracas. Mídia removível, como pendrives, HDs removíveis, são ativos que constituem risco caso um funcionário deseje realizar cópias ou transferências não autorizadas para essas mídias, né? O risco é o funcionário poder executar uma transferência não autorizada de dados para uma unidade USB e essa unidade USB contendo dados corporativos valiosos pode ser perdida ou usada na venda ou no resgate aí de informações. As cópias impressas também constituem vetores de perda de dados, porque grande quantidade de informações, dados confidenciais, são ingenuamente impressos por seus usuários e descartados no lixo, sem fragmentação, ou ficam em cima da mesa dando sopa ali. E controle de acesso inadequado, que a administração da rede deixa de planejar e implantar uma política de senhas, né? E essas senhas fracas são, uma vez que comprometidas, responsáveis por permitir o fornecimento a um agente de ameaças de um acesso facilitado aos dados corporativos. Agentes da ameaça. O hacker é um termo muito usado para descrever um ator que pratica as ameaças. Existem 3 classificações de hackers: o White Hat, chapéu branco, Grey Hat, chapéu cinza e Black Hat, chapéu preto. O White Hat são hacks éticos. Eles usam seus conhecimentos, suas habilidades de segurança para fins bons, éticos e legais, né? As vulnerabilidades da segurança por eles descobertos são informadas e eles também indicam ações corretivas para minimizar ou eliminar essas vulnerabilidades, corrigindo antes que elas sejam exploradas. O Grey Hat, que é o chapéu cinza, já são indivíduos que cometem crimes e fazem coisas antiéticas, mas não visando ganho pessoal ou visando causar danos. Eles podem divulgar, por exemplo, vulnerabilidades da organização afetada depois de terem comprometido sua rede. E o Black Hat, esses sim, são os criminosos antiéticos que violam a segurança do computador e da rede da empresa, objetivando um ganho pessoal ou por motivos mal intencionados, como ataque a redes. Temos ainda os hackers inexperientes, formado aí por adolescentes ou hacks inexperientes que executam scripts e ferramentas de explorações existentes, buscando causar danos, mas geralmente sem fins lucrativos. Temos o corretor de vulnerabilidades, que são normalmente Grey
hats, né, hacks grey hats, que tentam descobrir exploits para informar aos fornecedores e às vezes para obter prêmios ou recompensas. Os hacktivistas, que são hackers grey hat, que protestam publicamente contra determinadas organizações ou governos, publicando artigos, vídeos ou vazando informações confidenciais, além de realizarem ataques a essas redes. Temos os criminosos virtuais, que são hackers do mal, independentes ou que trabalham em grandes organizações de crime cibernético. E os patrocinados pelo Estado, que são hackers do bem que roubam os segredos do governo, reúnem informações e sabotam redes. Seus alvos, evidentemente, são governos estrangeiros, grupos terroristas e corporações. A maioria dos países do mundo participa de algum grau em ataques de hackers patrocinados pelo Estado. Estima-se que os cybercriminosos roubem bilhões de dólares de consumidores e empresas, né? E eles operam em uma economia de submundo, onde compram, vendem e trocam kits de ferramentas de ataque, kits de código de exploração de dia zero, serviços de botnet, cavalos de Troia bancários, keyloggers e muito mais. Eles também compram e vendem informações privadas e a propriedade intelectual que roubam. E também tem como alvo pequenas empresas e consumidores, assim como grandes empresas e indústrias inteiras. Dois exemplos de grupos hacktivistas são o Anonymous e o Syrian Electronic Army. Embora a maioria desses grupos hacktivistas não seja bem organizada, eles podem causar problemas significativos para governos e empresas. Os hacktivistas tendem a confiar em ferramentas bastante básicas e disponíveis gratuitamente. Com relação aos hackers patrocinados pelos estados, eles criam um código de ataque avançado e personalizado que geralmente usam e exploram vulnerabilidades de software até então não descobertas, chamadas vulnerabilidades do dia zero. Um exemplo de ataque patrocinado pelo Estado envolveu o malware Stuxnet, criado para danificar recursos de enriquecimento nuclear do Iraque. Vamos falar agora de ferramentas do agente da ameaça. Vocês vão ver nesse vídeo aí, um vídeo que aborda e explica ferramentas de teste de penetração, o pen test, penetration test em inglês, para invadir redes e também explicar diferentes tipos de ataques. Para explorar uma vulnerabilidade, um agente de ameaça deve ter uma técnica ou uma ferramenta. Ao longo dos anos, as ferramentas de ataque tornaram-se mais sofisticadas e altamente automatizadas. Essas novas ferramentas requerem menos conhecimento técnico para serem implementadas. Aí na figura você pode ver um exemplo de um ataque ou de vários ataques saindo de determinados países e continentes de origem e indo para países e continentes destino. Vamos ver aqui um pouco da evolução das ferramentas de ataque que apresentamos nessa tabela de destaque aí de ferramentas comuns de teste de penetração. Algumas dessas ferramentas são usadas pelos White e Black Hats. Lembre-se de que a lista não é exaustiva, pois novas ferramentas estão sempre aparecendo em função do desenvolvimento que elas recebem. Então, ferramentas. Quebradores de senha são ferramentas usadas e chamadas de ferramentas de recuperação de senha
e podem ser usadas para quebrar ou recuperar a senha. Os crackers ou quebradores de senha fazem palpites repetitivamente para quebrar a senha. Exemplos de ferramentas desse tipo são o John, o estripador, OpenCrack, LopCrack, THC Hydra, Rainbow Crack e Medusa. Ferramentas de hackers para redes sem fio. Objetivam invadir redes sem fio e detectar suas vulnerabilidades de segurança. Exemplos: AirCrack-NG, Kismet, INSSID Air, Kismet, Mac, Fireship e Vistrumber. Scanning de rede e ferramentas de hacking. São ferramentas de verificação de rede usadas para investigar todos os dispositivos da rede, servidores e hosts, objetivando procurar as portas TCP e UDP abertas. Como exemplo, nós temos ferramentas como Nmap, SuperScan, Angry IP Scanner e NetScan Tools. Ferramentas de criação de pacotes são usadas para sondar e testar a robustez de um firewall usando pacotes forjadamente criados. Exemplos: hping, SCAP, Socket, Yersinia, Netcat, Nping e Nemesis. E ferramentas de sniff de pacote que são usadas para capturar e analisar pacotes de redes locais e redes de longa distância de internet tradicionais. Incluem aí o Wireshark, o TCP/dump, o Ethercap, o DSNIF, o EtherApp, o Parus, o Feeder, o HatProxy e SL-Strip. Detetores de rootkit. Essas são ferramentas que ajudam a verificar a integridade de diretórios e arquivos e usados por chapéus brancos, white hats, para detectar kits raiz instalados. Como exemplo, nós temos o AID, o NetFilter, o PF, OpenBSD Packet Filter. Fuzzers para pesquisar vulnerabilidades. Fuzzers são ferramentas que são usadas por atores de ameaças para descobrir vulnerabilidades de segurança em um computador. Exemplos de difusores de fuzzy incluem o Skipfish, o apt e o W3AF. Ferramentas forenses são ferramentas usadas por hackers white hat para detectarem qualquer tipo de vestígio existente em um computador. Inclui ali o Sleuthin-Kit, o Helix, o Maltego e o Incase. Depuradores são ferramentas usadas por black hats para fazer engenharia reversa de arquivos binários ao gravar explorações. São também usados por white hats para analisar malwares, e as ferramentas de depuração mais conhecidas são o GDB, o WinDBG, IDA Pro e o Immunity Debugger. Sistemas operacionais são sistemas especialmente projetados e pré-carregados com ferramentas otimizadas para hackers, como o Kali Linux, Black Box Linux. Ferramentas de criptografia são ferramentas que usam esquemas e algoritmos para codificar os dados e impedir o acesso não autorizado a esses dados criptografados. Exemplos dessas ferramentas incluem o VeraCrypt, o CipherShed, o OpenSSH, o OpenSSL, o Tor, o OpenVPN e o Stunnel. Ferramentas de exploração de vulnerabilidade incluem identificam se um host remoto é vulnerável a um ataque de segurança. Exemplo de ferramentas: Metaxploit, Core Impact, SQL Map, Social Engineer Toolkit e NetSparker.
scanners de vulnerabilidade, nós temos aí um outro exemplo aí de ferramentas que examinam a rede ou um sistema identificando portas abertas. Elas podem ser usadas para verificar vulnerabilidades conhecidas, verificar máquinas virtuais, virtual machines, VM, dispositivos BOD e banco de dados do cliente. Exemplos de ferramentas: o Nipper, o Core Impact, Nexus, Cent e o OpenVAS. Bisbilhotando ataque. Este é um ataque que o agente de ameaça captura e escuta o tráfego da rede, também chamado de sniffing ou snooping. Ataque de modificação dos dados. Nesse tipo de ataque, os agentes de ameaça capturam o tráfego da empresa e alteram os dados no pacote sem o conhecimento do remetente ou do destinatário. Ataque de falsificação de endereços IP é aquele que um agente de ameaça constrói um pacote IP que parece originar-se de um endereço válido dentro da intranet ou da rede interna corporativa. Ataques baseados em senhas são ataques que os atores descobrem uma conta válida de usuário e eles têm os mesmos direitos que o usuário real. E aí esses atores de ameaça podem usar esta conta válida para obter listas de outros usuários, informações de rede, bem como alterar, capturar configurações de servidores da rede e modificar e redirecionar ou excluir arquivos. Ataque de negação de serviço ou DOS, Denial of Service, é o ataque que impede o uso normal do computador ou rede por usuários válidos. Ele inunda o computador ou toda uma rede com tráfego até que um desligamento ocorra devido à sobrecarga na placa de rede dessa máquina. Um ataque DOS também pode bloquear o tráfego, o que resulta na perda de acesso aos recursos da rede por usuários autorizados. Ataque Man in the Middle, homem no meio, é o ataque que ocorre quando os atores de ameaça se posicionam entre uma origem e um destino, e eles podem monitorar, capturar e controlar ativamente a comunicação de forma transparente entre essa origem e esse destino. Ataque com chave comprometida é aquele ataque que se busca obter uma chave secreta e essa chave secreta será chamada de chave comprometida. Uma chave comprometida pode ser usada para obter acesso a uma comunicação segura sem que o remetente ou destinatário esteja ciente desse ataque. Ataque de sniffing é um ataque baseado no uso de um aplicativo de sniffing que permite ler, monitorar, capturar trocas de dados de rede e ler pacotes daquela rede. Se os pacotes não forem criptografados, o sniff fornecerá uma visão completa dos dados dentro de cada pacote. Vamos ver agora o conceito de malware. Você vai ver agora os diferentes tipos de malware que os hackers usam para obter acesso aos dispositivos finais. Dispositivos finais são particularmente propensos a ataques de malware. É importante saber sobre o malware, porque os atores de ameaças dependem dos usuários para instalar o malware nas máquinas desses usuários, de forma a ajudar a explorar atividades de segurança. Então, como vocês podem ver aí, dispositivos finais, que é uma estação de trabalho dentro da rede, são os dispositivos mais propensos a ataques de malware, né? E é importante ter noções desses tipos de ataque, porque o mal intencionado aqui, o hacker, ele busca explorar as vulnerabilidades primárias das estações de trabalho do usuário final, né?
E esse usuário final está propenso a vírus, worms e ataques de cavalos de Troia, Trojan Horses. Vírus de malware e cavalos de Troia. O primeiro e mais comum tipo de malware de computador é o vírus. Ele pode ter origem humana, ser produzido e disseminado por alguém para propagar e infectar outros computadores em uma rede. Ele se esconde conectando-se a um código de computador, a um software ou documentos de computador, e uma vez aberto, ele é executado e infecta o computador. Os vírus podem alterar e corromper, deletar arquivos ou apagar unidades inteiras de disco. Podem causar problemas de inicialização do computador e de aplicativos corrompidos. Podem capturar e enviar informações confidenciais para um agente de ameaças. Podem acessar e utilizar contas de e-mail para se espalhar. E fica adormecido até ser acionado por um agente da ameaça. Então temos aí vírus de setor de inicialização, que é um vírus que pega ali a tabela de partição de arquivos ou sistema de arquivos que tem lá nos discos rígidos, nos HDs. Vírus de firmware que ataca o firmware do dispositivo. Vírus de macro que usa o recurso de macro do MS Office de forma mal intencionada. Vírus de programa que insere-se a si mesmo em outro programa executável. E vírus de script, que são ataques de vírus onde o interpretador do sistema operacional é usado para executar scripts contendo esses vírus. Atores de ameaças usam cavalos de Troia para comprometer os hosts. Cavalo de Troia nada mais é do que um programa útil para um mal intencionado que carrega um código malicioso. Esses cavalos de Troia geralmente são fornecidos em programas online gratuitos, como jogos de computador. Existem vários cavalos de Troia conforme mostrado na tabela a seguir. Cavalo de Troia de acesso remoto, que é para permitir acesso remoto não autorizado à máquina. Cavalo de Troia de envio de dados, que fornece ao agente de ameaças dados confidenciais como senhas. Cavalo de Troia destrutivo, que corrompe e apaga arquivos. Cavalo de Troia proxy, que usa o computador da vítima como um dispositivo de origem para lançar ataques e realizar outras atividades ilegais. Cavalo de Troia FTP, que permite serviços não autorizados de transferência de arquivos em dispositivos finais. Cavalo de Troia desativador de software de segurança. É o cavalo de Troia que interrompe o funcionamento de programas de antivírus e firewalls. Cavalo de Troia de negação de serviço DOS é o que reduz ou interrompe a atividade da rede. E o cavalo de Troia de agentes de log de digitação é aquele que tenta roubar informações confidenciais, como número de cartão de crédito, gravando as teclas digitadas em um formulário web. Outros nomes dados a softwares ou aplicativos de malware: o adware, normalmente distribuído através de download de software online, e ele pode exibir publicidade não solicitada ao usuário, fazendo uso de janelas pop-up, novas barras de ferramenta ou redirecionar sem estar esperando uma página da web para outro site. As janelas pop-up podem ser difíceis de controlar à medida que novas janelas podem ser exibidas de forma mais rápida do que o usuário pode achá-las. Ameaças de ransomware são
ameaças que tipicamente negam acesso do usuário a seus arquivos que passaram a ser criptografados, exibindo uma mensagem que exige um pagamento de resgate pela chave de descriptografia. Os usuários sem backups atualizados devem pagar o resgate para descriptografar seus arquivos. O pagamento geralmente é feito usando transferência bancária ou moedas criptografadas como o Bitcoin. Rootkit são usados por atores de ameaças para obter acesso no nível da conta administrativa de um computador. Eles são muito difíceis de detectar porque podem alterar o firewall, a proteção antivírus e os ataques do sistema e até os comandos do sistema operacional para ocultar sua presença. Eles podem fornecer uma backdoor, porta dos fundos, para os agentes de ameaça, dando-lhes acesso ao PC e permitindo a atualização, upgrade de arquivos e a instalação de um novo software para ser usado em um ataque DDoS. Contém também informações adicionais de remoção de rootkit para removê-los, ou pode ser necessário uma reinstalação completa do sistema operacional. Spyware. Assim como o hardware, o spyware usa para coletar informações sobre o usuário, técnicas variadas, e envia essas informações para os agentes de ameaça sem consentimento do usuário. Pode ser uma ameaça baixa, reunindo dados de navegação, ou uma ameaça alta, capturando informações pessoais e financeiras. E o Worm é um programa de replicação automática que propaga automaticamente em todas as direções de usuário ao explorar vulnerabilidades em softwares legítimos. Então ele usa a rede para procurar outras vítimas com a mesma vulnerabilidade, e a intenção dele é geralmente retardar ou interromper as operações de rede. Vou falar agora um pouco de ataques de rede. Uma visão geral de ataques de rede comum. Quando um malware é entregue e instalado, a carga útil dele pode ser usada para causar uma variedade de ataques relacionados à rede. De forma a mitigar esses ataques, é necessário, interessante entender os tipos dos ataques, e assim, caracterizando os ataques de rede, é possível você abortar tipos de ataque em vez de ataques individuais. As redes são suscetíveis aos seguintes tipos de ataques: ataque de reconhecimento, ataque de acesso e DOS ataque. Nesse vídeo que vocês vão ter aí na plataforma, vocês vão ver técnicas usadas em um ataque de reconhecimento, como por exemplo, como executar uma consulta de informações de um alvo, como iniciar uma varredura de ping na rede destino, como iniciar uma verificação de porta nos endereços IPs ativos, como executar o scanner de vulnerabilidades e como executar ferramentas de exploração. Reconhecimento é coletar dados, é coletar informações. Os atores de ameaças usam ataques de reconhecimento ou RECON de modo a obterem descobertas e mapeamentos não autorizados de sistemas, serviços ou vulnerabilidades. Os denominados ataques RECON precedem ataques de acesso ou ataques DOS. Algumas técnicas são usadas pelos atores de ameaça mal intencionados para realizarem ataques de reconhecimento com relação às redes de destino que eles desejam atacar. Então, executar uma consulta de informações de um alvo, isso aí é uma técnica que o agente de ameaça
executa procurando informações iniciais sobre aquele determinado alvo. Várias ferramentas podem ser usadas, incluindo pesquisa no Google, o site das organizações, RUIs e muito mais. Iniciar uma varredura de ping da rede de destino é uma técnica que busca fazer consultas de informações, geralmente revelam o endereço da rede do alvo. O agente de ameaça pode então iniciar uma varredura de ping para determinar quais endereços IPs estão ativos, quais máquinas possuem IPs configurados e estão ligadas. Iniciar uma verificação de porta nos endereços IP ativos é uma técnica usada para determinar quais portas de aplicação ou serviços estão disponíveis. Exemplo, scan de porta inclui Nmap, Superscan, Angry IP Scanner e NetScan Tools. Execução de scanner de vulnerabilidade é uma técnica que consiste em constar as portas identificadas em cada equipamento da rede, de forma a determinar aí o tipo e a versão do aplicativo e do sistema operacional que está sendo executado no host. Inclui ferramentas do tipo Nipper, Core Impact, Nexus, Set e OpenVAS. Execute ferramentas de exploração. Já é uma outra técnica onde o agente de ameaças agora vai tentar descobrir os serviços vulneráveis que podem ser explorados. Existe uma grande variedade de ferramentas de exploração de vulnerabilidades, incluindo Metasploit, Core Impact, SQL Map, VAPIR, Toolkit e NetSpark. Ataques de acesso são ataques que exploram as vulnerabilidades conhecidas em serviços de autenticação, serviços de FTP, serviços de web, e têm o objetivo obter acesso às contas da web, dos bancos de dados confidenciais e outras informações sensíveis. Nesse tipo de ataque aí, os atores de ameaças, eles usam ataques de acesso a dispositivos de rede e a computadores para recuperar dados, obter acesso ou escalar privilégios de acesso ao status de administrador. Ataques de senha. É um ataque onde o agente de ameaças tenta descobrir a senha ou senhas críticas do sistema usando vários métodos. Os ataques de senha não são muito comuns, podem serem inicializados através de uma variedade de ferramentas de quebra de senha. Ataques fraudulentos são ataques de falsificação, onde o dispositivo ator de ameaças tenta se passar por outro dispositivo falsificando os dados reais dele. Esses ataques incluem falsificação de IP, que é o IP spoofing, falsificação de MAC spoofing, falsificação de DHCP spoofing, e esses ataques de fabricação vão ser discutidos com maior detalhe mais adiante nesse módulo. Então, temos aí ataques de acesso, que são ataques que buscam explorar vulnerabilidades conhecidas em serviços de autenticação, serviços de FTP e serviços da web. O objetivo desse tipo de ataque é obter acesso a contas da web, banco de dados confidenciais e outras informações sensíveis. E os atores de ameaça usam para isso ferramentas de ataque de acesso a dispositivos de rede e computadores para recuperar dados, obter acesso ou escalar privilégios ao status de administrador. Tem aí como tipos de ataques de acesso, ataques de senha,
onde o objetivo é tentar descobrir senhas críticas de sistemas envolvendo vários métodos diferentes. Esses ataques não são muito comuns e podem ser iniciados usando uma variedade de ferramentas de quebra de senha e também ataques fraudulentos, que constituem ataques de falsificação, em que o dispositivo ator de ameaça tenta se passar por um outro dispositivo falsificando dados. Ataques comuns incluem falsificação IP spoofing, falsificação MAC spoofing, falsificação DHCP spoofing, e são ataques que vão ser discutidos mais adiante com mais detalhes nesse módulo. Outros ataques incluem exploração de confiança, redirecionamento de porta, ataque man in the middle e ataque de saturação de buffer. Em seguida vocês vão ter um vídeo aí de acesso, ataque de acesso e engenharia social, onde a engenharia social é apresentada, como um tipo de ataque de acesso que tenta manipular os indivíduos baseando-se na ingenuidade ou no medo em relação à hierarquia, procurando realizar informações e divulgar informações confidenciais. Algumas técnicas de engenharia social são realizadas pessoalmente ou por telefone ou via internet. Os engenheiros sociais frequentemente dependem da boa vontade das pessoas para ajudá-los nesses ataques. Também atacam a fraqueza das pessoas. Nessa tela aí, vocês vão ver com calma depois, pausando o vídeo, os diferentes tipos de ataque de engenharia social, com as respectivas descrições de cada tipo de ataque de engenharia social. Procurem pegar aí, reservar um tempo para lerem, por exemplo, pré-testing é um ator de ameaça finge precisar de dados pessoais ou financeiros para confiar a identidade do destinatário. O phishing é um ataque de engenharia social que ocorre através do envio de e-mails fraudulentos, disfarçados de fontes legítimas e confiáveis, tentando induzir o destinatário a instalar malware em seu dispositivo e compartilhar informações pessoais e financeiras. Tenham então aí um tempinho dedicado aos demais tipos de ataques de engenharia social, com as respectivas explicações apresentadas aí nesse slide. Existe o Social Engineering Toolkit, que é o SET, que foi projetado para ajudar hackers White Hat e outros profissionais de segurança de rede a criarem ataques de engenharia social de forma a testar suas próprias redes. São ferramentas que cobram, são pagas, e as empresas devem, portanto, através de programas de conscientização, procurar educar seus usuários sobre possíveis riscos da engenharia social e também promover e desenvolver estratégias para validar identidades por telefone, pedido de informações via e-mail ou pessoalmente. A figura ao lado aí mostra alguns tipos de práticas recomendadas para os usuários, estão em inglês, mas lá na plataforma elas serão citadas e explicadas em português. Em seguida, lá na plataforma, vocês vão ter um acesso a um laboratório, onde vocês vão ser motivados a pesquisar exemplos de engenharia social, identificar e aplicar seus conhecimentos, pondo em prática maneiras de reconhecê-los e evitá-los. Novamente, um outro vídeo mostrando técnicas de ataques de negação de serviço, com formas de envio de quantidades esmagadoras de tráfego,
e pacotes formados com códigos maliciosos. Técnicas usadas em ataques de negação de serviço distribuída zumbis também são apresentadas nesse vídeo. Nos ataques de acesso ou ataques de negação de serviço, DOS, Denial of Service, criam um tipo de interrupção dos serviços da rede ou da máquina dos usuários, dispositivos ou aplicativos. Existem basicamente dois tipos principais de ataques de negação de serviço. Os de grande quantidade de tráfego, onde o agente de ameaças envia uma enorme quantidade de pacotes de dados numa taxa à rede, host ou aplicativo. Isso faz que os tempos de transmissão e resposta desses ativos diminuam, chegando até travar esses dispositivos. E pacotes maliciosamente formatados, onde o invasor vai enviar um pacote formatado maliciosamente para um host ou um aplicativo e o receptor não consegue manipulá-lo, causando lentidão ou falha de execução nesse dispositivo receptor. Os ataques DOS são, na realidade, um grande risco, porque interrompem a comunicação ou causam indisponibilidade daquele ativo, causando perdas de tempo e dinheiro. E são relativamente simples de conduzir, mesmo por um invasor mal capacitado. O ataque de invasão de serviço distribuída, Distributed Denial of Service, DDoS, é semelhante a um ataque de negação de serviço DOS, porém ele é originado de várias fontes, de várias máquinas coordenadas e diferentes. Nesse tópico, vulnerabilidades e ameaças de IP, nós vamos ver aí um vídeo onde a gente vai ver técnicas usadas em ataques IP, tipo ataques ICMP, ataques de amplificação e reflexão, ataques de falsificação de endereços, ataque do tipo intermediário, ataque tipo sequestro de sessão, e técnicas usadas em ataques ICMP, como solicitação e resposta do eco ICMP, o ICMP inacessível, resposta de máscara ICMP, redirecionamento de ICMP e descoberta de roteador ICMP. As vulnerabilidades e ameaças do IP v4 e IPv6. O IP não valida se o endereço IP de origem contido em um pacote realmente veio daquela fonte. Por esse motivo, os agentes de ameaças podem enviar pacotes usando um endereço IP de origem falsificado. Os analistas de segurança devem entender os diferentes campos nos cabeçalhos IPv4 e IPv6. Alguns ataques mais comuns relacionados a IP são relacionados aí nessa tabela. Ataque ICMP, onde os atores de ameaça usam pacotes de eco ou pings do protocolo Internet Control Message Protocol, ICMP, para descobrir subredes e hosts em uma rede protegida e a partir daí gerarem ataques de inundação de DOS e alterar a tabela de roteamento de hosts. Técnica de amplificação e ataques de reflexão é uma técnica onde se tenta impedir que os usuários legítimos acessem informações ou serviços usando ataques de DOS ou DDoS. Ataque de falsificação de endereços são ataques que falsificam o endereço IP de origem em um pacote IP para realizar falsificação cega ou não cega. Ataque Meet in the Middle, MITM, Os agentes de ameaça se posicionam entre uma fonte e um destino para monitorar, capturar e controlar de forma transparente a comunicação. Eles podem espionar, inspecionando os pacotes capturados e alterá-los e encaminhá-los ao seu destino original. E sequestro de sessão são ataques onde os agentes de ameaça obtêm acesso à rede física
e em seguida usa um ataque MIT-MTM para sequestrar uma sessão. Os agentes de ameaça que usam ICMP para ataques de reconhecimento e varredura, podem iniciar ataques de coleta de informações para mapear em uma topologia de rede e descobrir hosts que estão ativos, ligados, ou seja, possivelmente acessíveis, além de poderem identificar o sistema operacional do host, tendo uma impressão digital do sistema operacional e determinar o estado de um firewall. Os agentes de ameaça também usam o ICMP para ataques de DOS. O ICMP para IPv4 e para IPv6 são susceptíveis a tipos semelhantes de ataques. As redes devem ter, portanto, uma filtragem rigorosa na lista de controle de acesso ICMP, através de ACLs na borda da rede, objetivando evitar sondagens ICMP que vêm da internet. No caso de grandes redes, dispositivos de segurança como firewalls e sistemas de detecção de intrusão IDS detectam esses ataques e geram alertas para os analistas de segurança. As mensagens aí de ICMP usadas por hackers são essas aí apresentadas, e listadas aí nessa tabela. Leiam com um pouquinho de atenção, dedique aí um tempinho, mas lá na plataforma vocês vão ver com mais detalhes. Um vídeo mostrando ataques de amplificação, reflexão e falsificação é apresentado, onde vocês vão consolidar os conhecimentos associados a esse assunto. Ataques de amplificação, reflexão e falsificação. Os agentes de ameaças geralmente usam técnicas de amplificação e reflexão para criarem ataques de negação de serviço DOS. O exemplo mostrado na figura ao lado ilustra um ataque Smurf usado para sobrecarregar um host destino. Novas formas de ataque de amplificação e reflexão, como ataques de reflexão e amplificação com base no DNS ou do Network Time Protocol, protocolo de tempo de rede, estão sendo agora usados. E os agentes de ameaça também usam ataques de exaustão de recursos, buscando travar o host destino ou consumir recursos de uma rede. Então aqui a gente tem o ator da ameaça, o Threat Actor, que através de uma ferramenta ele vai e envia através de múltiplas máquinas distribuídas aí pela internet ICMP, ataque de amplificação ICMP para um determinado destino IP da vítima. Vocês aí na nossa parte 2. Muito obrigado e até a próxima aula.